Começa agora a nossa revista semanal Rede Escola Notícias da Educação, que nesta edição destaca a importância de uma educação física inclusiva e os benefícios da prática de yoga nas escolas. Vamos ver também como uma biblioteca pode contribuir para aumentar o interesse pela leitura numa comunidade. A gente acredita que a leitura, ela é um direito humano, então a gente tem que garantir isso dentro das comunidades também. Há 2 anos, a Escola Municipal Floriano Peixoto, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, desenvolve a prática inclusiva de atividades físicas com participação de todos os estudantes. A proposta, desenvolvida pelo professor Antônio Carlos Fernandes, leva alunos com deficiência a participarem das aulas de educação física e representou o Brasil em 2017 em um seminário da Unicef em Barcelona. Vamos conhecer melhor na reportagem? Mesmo que a passos lentos, a inclusão de alunos com deficiência no Brasil vem aumentando. Os grandes desafios hoje são as instituições de ensino terem dependências adequadas e um ensino educacional específico para eles. Para isso, é preciso que todos deem as mãos. E aqui nessa escola, esse trabalho já começou. Quando nós recebemos os primeiros alunos incluídos, a gente pensou em 2 coisas, amor e acolhimento, E que eles fossem incluídos para vivenciar as experiências escolares e não apenas para ser número. O total de alunos com deficiência em escolas comuns cresceu 6 vezes em 10 anos. Esse crescimento pode ser explicado pelo avanço nas políticas públicas, como por leis e mudanças de mentalidade da população. Na Escola Municipal Floriano Peixoto, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, tem 465 alunos, sendo 18 com deficiência. A inclusão começou em 2015 na aula de educação física. Eu nunca pensei que eu daria aula de uma educação física inclusiva. Eu não fui criado nessa geração inclusiva. Na verdade, a escola começou a receber vários alunos e que fez a gente pensar nesse tipo de educação. O projeto, que foi o representante brasileiro escolhido pela Unicef para um seminário em Barcelona no ano passado, utiliza diferentes técnicas e jogos. Exercícios, diversão e inclusão andam de mãos dadas. A gente começou a experimentar com os próprios alunos atividades que iam de encontro aos interesses deles. No caso do futebol de pano, eu tinha um aluno cadeirante que queria jogar futebol e a gente passou a pensar num jogo que a gente pudesse jogar todos juntos com esse aluno cadeirante. A gente usou o vôlei que já existe, que é o vôlei sentado, que é um esporte adaptado, e transformou ele em inclusivo, ou seja, jogavam alunos com e sem deficiência. A mesma coisa do slackline. E a gente passou a usar achando que ia fazer o trabalho de equilíbrio. E aí a gente foi aprendendo que ele tem muito mais para ensinar para a gente. Ele tem solidariedade, ele tem valores como segurança, como disciplina, como atenção, como concentração, que vão valorizando isso no aluno e fazendo ganhar autoestima. Qual jogo você mais gosta? Futebol. E o bambolê aqui que você está me ensinando? É sim, ó. Ensina. A aula de educação física é um sucesso tão grande que a metodologia já foi incorporada ao projeto pedagógico da escola. Eu acho que a inclusão, a gente tem muito que avançar ainda. Para mim, a criança que está incluída, ela precisa fazer parte. Ela tem que ter o feito dela. Ela precisa se conscientizar de que ela está ali sendo valorizada, com as suas diferenças, com o seu tempo que não é determinado, mas ela precisa ser grupo. Agora vamos falar de uma prática milenar de exercícios que envolvem tanto o físico quanto a mente. Surgiu na Índia, onde viviam sábios que tinham profundas relações com a natureza e puderam desenvolver o autoconhecimento em busca de harmonia interior. Estou falando da prática de yoga. Clarissa, e cada vez mais a prática da yoga é adotada nas escolas. Os professores que levam a yoga para a sala de aula percebem que seus alunos estudam melhor e conseguem bom desempenho. Vamos conhecer a experiência de uma escola em Acari, na zona norte do Rio de Janeiro, onde a iniciativa de uma professora de ensinar a yoga a seus alunos hoje é adotada em outras turmas.
A filosofia da yoga nos ensina a manter a nossa consciência no tempo presente. E aqui nessa escola, as mudanças acontecem aqui e agora. Ha! De acordo com um estudo realizado com mais de 500 mil estudantes de 72 países, as crianças brasileiras estão entre as mais estressadas dentro da escola no mundo inteiro. O yoga tem a ver com a postura, com a respiração, com o pensar e o agir. A professora de História, Heloísa, quando chegou para trabalhar nessa escola em Acari, zona norte do Rio, ficou assustada como as crianças eram agressivas e estressadas. O nosso impulso é de agir no primeiro momento e gritar e resolver na briga. Mas eles começaram a respirar, pensar antes de agir. E isso é para a vida, né? Não é só para a escola, não é só para a criança, é para todo mundo. Com um método lúdico, através da imitação de animais e de elementos da natureza, os alunos aprendem a fazer diferentes movimentos, o que aumenta a consciência corporal. A aula fazia a gente esticar e a gente relaxar. Eu gosto dessa aula. A gente faz aula, a gente se sente relaxado, mais calmo. E com o autoconhecimento, eles passam a conviver melhor uns com os outros. Antes, ninguém queria saber, sair batendo. Hoje não, a gente já conversa, fala. A prática surgiu na Índia há mais de 6 mil anos. A palavra yoga significa controlar, unir. Na busca dessa integração do corpo com a mente, os alunos aquietam os pensamentos e colocam para fora emoções que muitas vezes estão reprimidas. E aí, no momento da meditação, no momento que ele relaxa, ele consegue externalizar isso, que às vezes sentado com a gente numa conversa não sai. E aí, quando ele externaliza, depois vem a conversa, depois você entende por que ele estava com aquele comportamento. Então, o yoga ele também abre um caminho para um diálogo que antes a gente não tinha. A professora também estimula os pensamentos positivos. Eu fico aliviada e meu corpo fica mais leve e parece que eu tô lá no céu. As aulas nessa escola começaram em 2015 e a adesão foi tão grande que ex-alunos voltam só para participar da aula. No primeiro dia que eu fiz, eu me emocionei, entendeu? E agora você volta sempre? Eu volto sempre, todo dia que tiver yoga. Maria Júlia ficou ainda mais animada com as aulas quando viu suas notas subirem. Fazia muita bagunça na sala. A professora ficava muito... Aí eu marcava várias coisas na prova, aí ela me dava um 6. Aí depois eu fui mudando. A minha nota era 5, 6, aí já aumentou para 9, 10. Aqui é o corpo que manda. E se quiser dormir na aula? A proposta é essa, é não acordar, porque se aquele indivíduo dormiu, ele estava precisando, o corpo dele estava pedindo, né? E a aula ela vem para trazer benefício. Eu não vou acordar o aluno de supetão para ele acordar com uma dor de cabeça. Deixa ele descansar, ele estava precisando. Já que a técnica veio da Índia, ficamos aqui com o pensamento do líder pacifista indiano, Mahatma Gandhi. O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. Localizado às margens do rio Capibaribe, no bairro do Derby, no Recife, o edifício Ulisses Pernambucano é um monumento à história da educação e cultura do Recife. Durante cerca de 50 anos, ele funcionou como escola técnica e hoje é uma das unidades da Fundação Joaquim Nabuco, a Fundage. É, Ernesto, esse mesmo prédio, durante 3 anos, ficou fechado para a restauração de sua estrutura. Reabriu agora suas portas e lá retomaram as atividades. Além de escola de políticas públicas e inovação, o cinema da Fundação e uma galeria de arte expondo obras que estimulam a reflexão. Vamos levar você até Pernambuco agora na reportagem. A Fundage tem 70 anos, mas o edifício Ulisses Pernambucano foi construído nos anos 30 do século passado. Reinaugurado com pompa e circunstância, reabre exibindo uma pequena amostra do acervo da Fundação. A coleção de livros e documentos inclui obras muito raras, registram momentos fundamentais da história brasileira. Uma das atrações mais esperadas nessa reinauguração da Fundage aqui do Derby é o cinema. E ele começa com uma programação que inclui
4 filmes do Cacá Diegues. É um bom reencontro, né, com a Fundação, com esses seus filmes. Eu fico muito feliz, eu vou dizer uma coisa, eu fico muito honrado também, porque eu tenho a maior admiração pela Fundação, já estive aqui várias vezes. E inaugurar essa nova fase da Fundação é uma maravilha. Pernambuco é responsável pela essa recuperação do cinema brasileiro, né? O cinema brasileiro está vivendo uma fase maravilhosa de diversidade, de grande qualidade. E Pernambuco tem um papel muito grande em cima disso, né? Inaugurou também a Cinemateca Pernambucana, que é para a ideia de preservar e também de oferecer ao estudo as obras daqui de Pernambuco. Eu recebo isso como um presente, porque a coisa mais terrível é que o Brasil não tem a memória do seu cinema, entendeu? O Brasil, eu não sei porquê, a gente sempre desprezou a memória do cinema brasileiro. E o fato de a Cinemateca Pernambuco estar cuidando disso é muito importante, é muito bom, eu gosto muito. Quer dizer, são 2 gargalos, a distribuição e a preservação, né? Mas acho que a preservação é prioritária nesse momento. A riqueza da iconografia pernambucana é anterior ao cinema. E a exposição que reinaugura a Galeria Vicente do Rego Monteiro faz um passeio pelas imagens abrigadas na Fundação. Os suportes e os autores são diversos. O que permanece igual na seleção feita pelo curador Moacir dos Anjos é a imobilidade social. A sociedade explicitamente estanque do Nordeste brasileiro revela-se dividida entre ricos e pobres, brancos e negros. Essa distribuição perversa, desigual, de corpos nos lugares do país, atravessada por questões de classe e de raça, é algo que vem desde a colônia, atravessa os séculos e que ainda hoje fundamenta e ancora, estrutura a desigual sociedade brasileira. Poderíamos enxergar várias situações onde essa distribuição classista e racista ocorre em qualquer lugar. É difícil ficar parado com tanta inovação. Os números da economia criativa também estão em crescente movimento. As atividades culturais já são responsáveis por 2,64% do PIB brasileiro, cerca de 1 milhão de empregos diretos. Cada real investido na indústria criativa, de R$ 5 a R$ 7 retornam para o Estado em forma de impostos. Não é pouca coisa e ainda há um vasto potencial de crescimento. O Rio Content Market, depois de 7 edições, cresceu e se tornou o Rio Creative Conference, o Rio 2C, que agora, além das rodadas de negócios e apresentações para o mercado audiovisual, também inclui experiências em realidade virtual e aumentada, shows de música e festival de food truck. As novas tecnologias e plataformas abriram diferentes caminhos para contar histórias, produzir entretenimento e redefinir a forma como o conteúdo é consumido. Hoje já não se sabe quem vai atrás de quem, se são os produtores que buscam os consumidores ou se são os consumidores que definem o que querem assistir. Mas uma coisa é certa, no evento Rio 2C, durante uma semana, produtores e consumidores pedalaram juntos. Com a economia criativa em alta e o desemprego também, usar a criatividade para construir uma carreira pode ser um caminho. Na verdade, agora o desafio não é nem como entrar no web, mas como se diferenciar lá dentro. Eu acho que a ideia é fazer o que você sabe fazer, falar do jeito que você ser o mais sincero possível e querer falar alguma coisa. Só aparecer porque você quer aparecer já é o caminho errado. Quando a gente começou não tinha nada, né? Era um campo tipo vazio, inexplorado. Hoje tem tanta coisa, tem tanto canal. Sempre dá, claro, se você tiver um conteúdo legal, que as pessoas se interessem, eu acho que tem para onde você crescer. Os fãs de games tiveram uma área só para eles, o Game Zone, onde puderam experimentar os jogos e ficar pertinho de protagonistas do mundo virtual, como o Wendel Lira, ex-jogador que depois de ganhar o prêmio Puskás com o gol mais bonito de 2015, resolveu trocar o gramado real pelo virtual e se tornou jogador profissional de FIFA e youtuber. Hoje é uma forma rentável de se viver, né? Se você tem esse interesse, tem essa vontade, é muito simples hoje na minha área, que é o FIFA. Você precisa ter um videogame, precisa ter uma internet onde você joga online, e aí você tem os campeonatos no final de semana que você acaba jogando, depende muito do seu treinamento. A indústria global de jogos digitais movimentou mais de 108 bilhões de dólares no ano passado. O Brasil ocupa o 4º lugar em número de consumidores no ranking mundial.
Mas o mercado produtor também está em ascensão. Em 5 anos, passou de 50 para 240 o número de empresas produtoras. A gente está procurando olhar de uma maneira mais aprofundada e como que a gente pode investir no desenvolvimento e na produção de games, porque ele atua de uma maneira transversal, né, dentro da economia. Então eu tanto posso ter games como entretenimento, mas games para educação, games, né, para a indústria de defesa, games preparando para a indústria de medicina. Então é um mercado muito transversal. Um dos pontos altos foram as experiências em realidades virtual e aumentada. A produção caminha a passos largos e a tecnologia já está presente em outras áreas, além do entretenimento, como na educação. Nosso desafio hoje, como nação global e local, é criar novos conteúdos e métodos e definir ferramentas onde a gente consiga avaliar o desenvolvimento dessas habilidades. O estande da TV Escola foi um dos que fez mais sucesso. Atraiu cerca de 2.500 pessoas para ver o Rio de Janeiro, cidade criativa por natureza, de diferentes ângulos. Muito interessante poder conhecer várias partes, né, do Rio de uma forma diferente. Eu gostei de ver o Cristo Redentor. Depois que Mendonça Filho deixou o Ministério da Educação para poder ser candidato nas próximas eleições, assumiu a pasta o ex-secretário da Educação Básica, Rocieli Soares da Silva. Clarissa, o novo ministro falou à Rede Escola. Vamos ver. Eu entrei na educação, trabalhando na Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, o que foi um grande aprendizado. O Amazonas já tem dificuldades que são geográficas, as distâncias gigantescas, e foi lá que foi a minha primeira escola, por uma carreira técnica, chegando inclusive a secretário de Estado do Amazonas. E de lá, a convite do ministro Mendonça, então, compus a equipe do Ministério na Secretaria de Educação Básica, participando de processos muito importantes que o Ministério tem coordenado nos últimos quase 2 anos. As metas programadas para o Ministério da Educação, elas continuam neste mesmo processo. Então, continua sendo prioridade a Base Nacional Comum, no caso do ensino da educação infantil, do ensino fundamental, a sua implementação, que estamos em fase de implementação com estados e municípios, é uma grande prioridade, e a discussão da base do ensino médio que está entregue ao Conselho Nacional. Temos uma prioridade sobre a alfabetização, que é fundamental, é a base que nós precisamos para o futuro dos nossos pequenos brasileiros, e temos a expectativa de que com mais alfabetização que está sendo implementado nas escolas brasileiras, que a gente possa virar essa página. Hoje, mais da metade das crianças brasileiras não estão alfabetizadas ao final do 3º ano do ensino fundamental. Estamos trabalhando muito fortemente com a formação de professores, inclusive com o programa da residência pedagógica, que é uma grande prioridade, apoiar os nossos futuros professores na formação inicial, mas também na formação continuada, com novas ferramentas que vão apoiar as redes. Continuar garantindo a todas as redes federais, tanto de universidades quanto de institutos, aquilo que tem sido construído com seriedade. A garantia do custeio, a garantia da manutenção das universidades funcionando, coisa que foi melhorada e muito na gestão do Mendonça Filho, também será a nossa direção neste momento. A base do ensino médio certamente é um dos documentos mais importantes em discussão neste momento no Brasil. Nós viemos de uma reforma do ensino médio muito discutida durante muitos anos, capitaneada pelo Ministério da Educação nesses últimos 2 anos e certamente com um olhar para o futuro, né? Com jovens que estão abandonando a escola, com jovens que não têm atratividade para permanecer na escola e muitas vezes têm um ensino médio que não faz sentido para a vida dele. A reforma vem ao encontro disso. E a base, ela é uma parte importante para a melhoria da escola pública. Ela vai ser discutida em 5 audiências públicas, uma em cada região do Brasil. Teremos outros mecanismos de escuta da sociedade, onde a gente vai receber os documentos com contribuições da sociedade. Terá um debate durante todo o ano dentro do Conselho Nacional de Educação e a expectativa do Ministério da Educação é que nós possamos ter, até o final do ano, a apreciação do Conselho e, quiçá, a homologação por parte do Ministério. Na falta de bibliotecas públicas que atendam diretamente as comunidades de uma grande cidade,
É muito importante a iniciativa dos moradores em criar espaços de leitura e bibliotecas. Hoje, o Brasil já tem redes de bibliotecas comunitárias, ou seja, bibliotecas que são administradas pela população. Ernesto, e nós fomos conhecer uma biblioteca comunitária chamada Wagner Vinícius, em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro, que tem mais de 10 anos de funcionamento. Lá encontramos um espaço de leitura bastante ativo, bem movimentado, com empréstimos de livros e um acervo crescente. Assista agora na reportagem. Vim para cá com 8 para 9 anos e aí comecei a participar das atividades aqui que começaram a acontecer aqui na comunidade. Né? Atividades de artes, esporte, tinha atividades de coral, de música e tudo mais. Quando eu estava com 17 para 18 anos, eu fui convidado para ser monitor das atividades daqui da biblioteca. Foi a partir de 2006, com todo o aparato do Instituto CEA, que tem o programa Prazer em Ler, né, que eles começaram a dar suporte para a gente criar um espaço de leitura direcionado para a comunidade e com um acervo de qualidade, né, com atividades direcionadas para as crianças de leitura. A gente está numa comunidade muito grande, a quantidade de moradores também é bem grande e a gente não tem equipamento cultural, né, para essas crianças estarem inseridas. Então, assim, a biblioteca aqui é o único equipamento cultural que a gente tem nessa região, né, para atendê-los e a gente acredita que a leitura, né, ela é um direito humano, então a gente tem que garantir isso dentro das comunidades também. A gente faz parte de uma rede de bibliotecas comunitárias que fica aqui na cidade do Rio, né? São 8 bibliotecas comunitárias, aí a gente faz um trabalho em conjunto, né? Então, assim, se a gente ganha uma quantidade de acervo que aqui não cabe, ou que a gente tem um livro repetido, a gente doa para essas outras bibliotecas. E essa biblioteca ela faz parte de uma rede nacional de bibliotecas comunitárias, que atua em várias cidades do Brasil. Né? São mais de 114 bibliotecas, que essa rede é para fortalecer o trabalho das bibliotecas e lutar por política pública na área do livro, leitura e biblioteca. É um espaço gerido por moradores da comunidade, eu sou moradora aqui da comunidade. Né? Quando a gente entende que o poder público ele não atende à demanda da comunidade, a gente se organiza para criar um espaço como esse. E acho que a gente tem um mediador de leitura, que é o meu papel aqui na biblioteca, que é o profissional que faz essa ponte, facilitador entre o leitor e o livro. Né? Que a gente ter o acervo é muito bacana, mas a gente tem que ter alguém para movimentar esse acervo e fazer com que essas pessoas cheguem até ele. A gente faz as atividades de leitura, a gente discute uma série de coisas com eles a partir do que a gente leu. É uma forma deles refletirem sobre a comunidade que eles moram, refletirem sobre a sociedade que eles estão inseridos. A gente está aqui para ajudar as escolas, né, a fazer um trabalho em conjunto. Né? Se as crianças estão lá, não tem livro lá, tem livro aqui, podem levar o livro para as escolas. A gente faz atividades em algumas escolas. E é isso, é mostrar outras possibilidades. Eu acho que assim, eles podem ouvir o funk, eles podem ouvir os outros estilos musicais, mas eles também podem vir para a biblioteca para procurar Fernando Sabino, Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Monteiro Lobato, né? Que é isso, que são escritores renomados da literatura brasileira e que eu acho que é importante, né, eles conhecerem esse tipo de obras que falam tanto da realidade, né, do que já aconteceu no nosso país, né, na nossa história. Então, acho que ter o acesso, garantir esse acesso é importante. Eu acho que a biblioteca é um ambiente interessante porque está todo mundo ali concentrado, estudando, algo que geralmente a gente não vê em outros lugares. Às vezes em casa você fica muito disperso e na biblioteca você tem até você fica meio obrigado a ficar em silêncio, ficar prestando atenção no que você está fazendo. Acho que é bom para pessoas que têm dificuldade de concentração. É questão também de acessibilidade, né? Porque muitas vezes o professor acaba passando um trabalho de um livro e os alunos não têm o livro. E não ter uma biblioteca acaba tendo que o aluno precisa comprar. Às vezes o livro sai muito caro, isso é complicado. E eu acho que o X da questão da importância da biblioteca é essa, de você saber que ali você pode ter acesso ao conteúdo que você quiser, explorar os mundos que você quiser. E acho que o lugar ideal seria na biblioteca. Eu acho um lugar agradável para você ir, para você estudar, um lugar quieto. E também as coisas que você pode encontrar lá, o material que você pode encontrar lá é bem amplo. Tem bastante coisa que pode ser útil para você fazer um trabalho, enfim, até para próprio entretenimento mesmo, com os livros de literatura. E a gente encerra esta edição da Rede Escola Notícias da Educação.
que destacou a importância de uma educação física inclusiva e aulas de yoga nas escolas. A gente volta na próxima semana, você sabe, na sexta-feira, 7 horas da noite, com reprises no sábado às 4 da tarde, no domingo ao meio-dia e na segunda ao 12:30. Acompanhe também a Rede Escola pelo site www.tvescola.org.br. Tchau, tchau. Até mais!